Gênesis capítulo 19, versículo 1 em diante, está escrito: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-lo, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Nós temos aprendido, estamos vivendo as alianças e o pacto abrâmico, e paralelamente estamos entendendo que Deus preparou esse pacto para mostrar o maior de todos os pactos, que é o pacto da cruz do Calvário em Jesus Cristo. E nós falamos que o capítulo 18 do livro de Gênesis fala do amor de Deus, da graça de Deus, do plano que Deus tem para todos os homens. Uma lição poderosíssima para você hoje: sem Deus você nunca será feliz. Olhe para o seu irmão e diga: sem Deus você nunca será feliz. E é impressionante, amado, quando nós vemos o sonho de Deus. Sempre Deus desejou ter uma família, sempre Deus desejou ter um lar. Por isso colocou o homem num paraíso. E nós aprendemos no capítulo 18 como Deus fez uma família através de Abraão. Deus tinha liberdade. E a primeira lição que eu tiro do capítulo 19, se você prestou atenção quando eu falei do capítulo 18, eram 3 personagens. Agora, para Sodoma e Gomorra, só foram 2. Por que só foram 2, pastor? Presta atenção, querido. Quando a gente fala acima do geral, muitas pessoas não entendem o que nós queremos falar. Mas acima do geral é a vida que Deus quer para os seres humanos. Mas infelizmente, as nossas decisões, muitas vezes as loucuras existenciais que o homem faz com que Deus não possa estar presente. Deus está acima do geral. Deus tem um estirpe e princípios de vida. Por isso, agora eu pergunto para vocês que têm acompanhado. Você se lembra que eu falei semana passada? Que horas foi que Deus chegou para falar com Abraão? Ao meio-dia. Que hora o anjo chegou em Sodoma e Gomorra? Ao anoitecer. Olha para o teu irmão e diz: cuidado com o anoitecer. Diz aí para ele: cuidado com os anoitecer da vida. É nessa hora que os morcegões da vida vêm te sugar, os vampiros da vida vêm tirar o teu sangue e o prazer de servir a Deus. Oh, amados, é muito forte o que nós vamos ouvir hoje. É muito forte, porque nós aprendemos que Deus tem seus homens piedosos como Abraão. Abraão, na sua piedade, ele orou, intercedeu por Sodoma e por Gomorra. Mas, amados, a bênção é para aqueles que obedecem. Nós cantamos: se ouvir a voz do Senhor, se ouvir atentamente o Senhor teu Deus, tu comerás o melhor desta terra. Há muita gente comendo bolotas. Há muita gente, vocês viram agora essa semana, os jornais não mostraram, mas mais de 20 pessoas foram assassinadas em Belém. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem a bênção que o Senhor tem. E eu fico feliz em ver que Abraão, quando soube da notícia, ele não quis a bênção só para si. Ele buscou, ele intercedeu. Agora, diga comigo, a vida é feita de escolhas. Diga de novo: a vida é feita de escolhas. Tudo isso que nós estamos vendo no capítulo 19 de Gênesis foi uma má escolha. Uma má escolha de quem? Do sobrinho de Abraão. Ele foi pela vaidade, ele foi pela ganância.
Amados, quando nós temos o Senhor, é como diz a música, você não precisa ir atrás da bênção, ela vem atrás de você. Você atrai as bênçãos de Deus. Por quê? Porque você é luz, e quem é luz atrai as bênçãos de Deus. As forças espirituais do bem, elas atraem você, você a atrai. Mas quando você é do mal, as forças espirituais do mal são atraídas por você também. Ló tinha escolhido a facilidade das campinas de Moabe. Ló escolheu viver longe das promessas de Deus. Ou eu não abro mão das promessas do Senhor, amado. Eu não abro mão das promessas do nosso Deus. É interessante o texto quando diz que Ló estava sentado à porta da cidade. Que horas? Ao anoitecer. Você não pode imaginar o que é anoitecer, amado, na Bíblia. Quantas pessoas estão vivendo crepúsculos existenciais? Quantas pessoas estão vivendo momentos de total dor e sofrimento? E sabe o que mais me dói nesse texto? É que Ló nem percebia que o juízo de Deus estava chegando. Ló nem percebia que daqui a alguns instantes, aquela cidade que tornou moradia e seus pés andaram muitas vezes lá, aquela cidade ia passar pelo fogo de Deus. Ló estava vivendo a sua vidinha, a sua vidoca, e quem sabe você esteja vivendo uma vida medíocre, uma vida tola, uma vida insossa, que na verdade não é uma vida, você está vegetando, e pensa que a vida é só isso. Ei, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Levanta a tua mão para o céu, porque nós vamos profetizar sobre a tua vida. A vida que Jesus conquistou para ti, amado, não é uma vida tola, medíocre, é uma vida de abundância. Recebe! Oh, eu recebo, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Parece que estava tudo bem. O mundo ficou de cabeça para baixo. Tem um lado bom da globalização, mas tem um lado ruim. Tem gente que não conseguiu dormir esses dias por causa da crise financeira que se abateu sobre o mundo, querido. E as pessoas não percebem que os sinais estão aí. O camarada está vendo que o seu filho está envolvido em droga e não faz nada. Ele está vendo que há problemas e ele não percebe. E parece que está tudo bem, está tudo bom, mas não está nada bem, não está nada bom não, amado. E o pobre do Ló aqui chega, quando avistou, levantou-se e foi recebê-los, porque com certeza Ló era um juiz daquela cidade, ele era uma autoridade daquela cidade, mas Ló estava enfeitiçado pelas loucuras de Sodoma e Gomorra. Quantas pessoas estão enfeitiçadas, amado, com as coisas da vida? Quantas pessoas estão enfeitiçadas, não sabendo que o juízo de Deus está batendo na sua porta? A visita daqueles seres angelicais a Abraão era de cortesia, era de boas novas, mas para Ló e para sua cidade eram más novas. Por quê? Porque eles iam colher aquilo que plantaram. Olha para o teu irmão e diz: cuidado com o que tu está plantando. Agora vire para ele e diga: estou plantando no acima do geral. Oh, aleluia. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Oh, eu estou plantando acima do geral, para viver o melhor de Deus nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Versículo 2 diz assim: e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguirão o caminho. Oh, amado, quantas pessoas não sabem que os seus dias já estão contados? Quantas pessoas não sabem que já estão na balança de Deus? Como aquele rei tolo, insano, que pegou as coisas de Deus, os utensílios da casa do Senhor, e fez bacanal, orgia, e de repente ele vê uma mão na parede escrevendo:
pesado forte na balança de Deus. Oh, amado, isso aqui é muito sério. Há muita gente que pensa que a vida, ela tem muitos anos para se viver. Não, a Bíblia diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será. Queridos, se hoje fôssemos prestar conta diante de Deus, o tadinho do Ló aqui não sabia de nada, mas Abraão sabia de tudo. Por quê? Porque Abraão estava acima do geral. Abraão já tinha feito o seu sacrifício, Abraão já tinha até intercedido pelo seu sobrinho Ló. Mas Ló, na sua insanidade, pensava que estava tudo bem, era mais um visitante. Você que me assiste, preste atenção. Talvez você diga: eu tenho tantos anos para viver, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas coisas para realizar. E quem sabe Deus possa estar na tua porta dizendo: ei, hoje eu vim chamar-te para você prestar conta da tua mordomia para comigo. Isso aqui é muito sério, amados. Agora, veja como é que termina o versículo 2. É muito forte isso aqui, amado. É muito pesado. É muito pesado, querido, isso aqui. Olha aqui o que os anjos disseram: não passaremos a noite na praça, responderam. Enquanto com Abraão, eles se sentiram à vontade, porque eles não quiseram ir na casa de Ló, porque a casa de Ló não era digna deles. Você já imaginou o que é isso, amado? Você já imaginou, você que diz: não, eu sou filho de Deus, Deus mora em mim, e na verdade a sua vida não é digna de receber o Senhor. Ele estava dizendo: ei, eu prefiro ficar no relento da noite do que no convívio da tua casa. Na tua casa existem coisas que meus olhos não podem ver. Na tua casa existem coisas que meu ouvido não pode enxergar. Na tua casa há zumbidos que não vão deixar eu descansar. Eu prefiro uma praça. Oh, amados, quando Deus chega a esse extremo, é porque os homens se tornaram totalmente cegos. Os homens esqueceram da beleza e da grandeza de Deus. Disse: não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas há uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto aqui. Deus é um Deus de vergonha. Deus é um Deus de ética. Deus é um Deus de comportamento lícito. E Ele não queria que Ló passasse a vergonha que ia passar. Ele não queria que Ló enfrentasse. E Ló não sabia de nada, querido. Oh, amado, quantos não sabem o mal que está ao seu redor? Quantas pessoas não sabem? Segunda-feira, lá perto de casa, lá estava lá na vala um corpo, parece um cão, de uma pessoa que não tem identidade. Um corpo de um ser humano que é imagem e semelhança de Deus, crivado de bala. Aquele homem talvez nunca imaginou, um dia antes, que no outro dia o seu corpo estaria crivado de bala numa vala qualquer da vida, porque esqueceu de Deus. Esqueceu que existem forças espirituais que estão aí para roubar, matar e destruir, e não querem Deus. E aqui nós vemos, amado, que lição tremenda. O versículo 3 do capítulo 19 diz: mas ele insistiu tanto com eles. Olha, amado, há uma verdade muito poderosa aqui, muito poderosa. Deus tem a sua vontade original, mas muitas vezes nós erramos e falhamos, e aí Deus permite certas coisas, mas Ele sabe o que vai acontecer. Existe a vontade plena de Deus, existe a vontade permissiva. A vontade plena de Deus é que eles ficassem na praça, mas como Ló insistiu tanto, diz o texto, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Cuidado com a vontade permissiva de Deus, amado. Eu não luto mais pela vontade permissiva de Deus. Eu quero a vontade plena de Deus. A casa de Ló ia experimentar uma cena que eu não desejo para ninguém. Os anjos queriam poupar Ló de um momento de total sofrimento moral. Eles preferiam estar lá na praça,
Ló não entendia nada, ó querido. A pior coisa é quando você não sabe, que não sabe, que não sabe, que não sabe. Mas a coisa mais linda é quando você sabe, que sabe, que sabe, que sabe. Eu tenho dito aqui que só existe duas formas do homem viver e aprender: com a sabedoria, o conhecimento, ou então com o sofrimento. Provérbios 23 diz que nós devemos adquirir sabedoria, comprá-la e jamais vendê-la. Mas aquele tolo, com as decisões erradas que tomou, agora estava pagando o preço de ver a sua família sendo trocada por homens insanos, irracionais e imorais. Ló o acompanhou, diz versículo 3. Mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Agora preste atenção, amado. Na refeição de Ló, na refeição de Abraão, tinha o que, pastor Sebastião? Tinha coalhada, tinha carne, tinha tudo que é delicioso, amado. Isso representa o que? A presença de Deus. Agora, na refeição de Ló, além de não ter a própria presença de Iavé, só tinha 2 anjos. O que eles podiam dar, diz o versículo 3, apenas pão sem fermento, e eles comeram. Agora presta atenção no versículo 4, querido. Ainda não tinham ido deitar, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Não era para dar boas-vindas aos anjos do Senhor, não era para ouvir a voz de Deus, mas para deformar a vontade de Deus. E o que me chama a atenção no versículo 4 é que diz que eram do jovem aos mais velhos. Quer dizer, toda a geração de Sodoma e Gomorra, a geração mais antiga e a geração mais nova, estava totalmente corrompida. Agora, escute o que diz o versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Amados, isso aqui é muito forte, isso aqui não é forte, é fortíssimo, porque as pessoas não querem ver quantas desgraças existem hoje na face da terra. E por que isso, pastor? Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, a igreja de Jesus reunida no seu primeiro concílio, Atos 21, 25, diz assim o texto: quanto aos gentios convertidos, as pessoas que fizeram aliança com Deus, já lhe escrevemos a nossa decisão que eles devem, presta atenção, o que é que você como cristão não pode fazer? Diz aqui: abster-se de comida sacrificada a ídolos. Muita gente comendo aí comida de ídolo, de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Agora, só vire algumas páginas e vá para Romanos capítulo 1, versículo 18, e veja por que a insanidade tomou conta daquele povo de Sodoma e de Gomorra. Por que, amado, o homem chega a tomar decisões anômalas, decisões terríveis? Anjos de Deus chegam na casa de Ló, e os caras chegam, batem na porta: Ló, nós queremos coabitar com eles, jovens e velhos. Veja o que é uma nação sem Deus, amado. O Brasil, com todas as anomalias, graças a Deus, que Deus não é brasileiro, mas há muito brasileiro que tem Deus. Se não, amado, o Brasil já tinha sido detonado. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, Paulo, ele nos ensina as razões que levaram os moradores de Sodoma e Gomorra a agirem de uma forma totalmente animal, irracional. Versículo 18, Paulo diz assim: portanto,
a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Queridos, Paulo está dizendo que Deus se ira, e quando a ira de Deus vem, você sabe o que aconteceu, tanto que nós ficamos hoje, todo mundo sabe o que significa sodomita, todo mundo sabe o que significa esta palavra, e Paulo está dizendo que os homens tiram a verdade, trocam. E qual era a verdade? Ele vai explicar qual era a verdade. As pessoas preferem viver uma vida do faz de contas. Agora, esta semana, não foi nenhum pastor, não foi nenhum pregador, não foi nenhum padre, nenhum homem piedoso, não. Um próprio ator de televisão, ele chega e detona os filmes brasileiros que estão se tornando totalmente imorais. Um camarada que é do próprio meio, para você ver aonde chega e aonde está o coração do homem. Versículo 19 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Amigo, Sodoma e Gomorra poderiam ter Abraão como ícone, Sodoma e Gomorra e o próprio Ló poderiam ter referenciais. Hoje o maior problema da nossa sociedade, eu tenho dito aqui, nós precisamos de modelos. Hoje nós precisamos de pais que sejam modelos, líderes religiosos que sejam modelos, políticos que sejam modelo. Mas as pessoas, amado, preferem amar a iniquidade. E ele diz aqui: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto e revelado. Todo mundo sabe que nós, a própria criação é algo fantástico. O próprio nascimento, a própria concepção de uma criança é a coisa mais linda, o nascimento. A ciência fica assustada quando uma nova vida vem à terra, porque é só um milagre de Deus, amado. O homem pode clonar, fazer o que quiser, mas jamais pode criar um óvulo e um sêmen, jamais. Isto é obra-prima de um ser superior, que muitos querem chamar de Deus, que eu chamo de meu Deus, não de Abraão, mas meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo no versículo 20 começa a detonar. Ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, da forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém, mesmo que você nunca leu na Bíblia, mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja cristã, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nenhum homem vai ter desculpa de estar dizendo. O pecado é tão sério que faz o homem se tornar insensato, fútil. O que quer dizer isso? Pensamento sem objetivos. Isso aqui, amado, é muito sério. E se tornar obscurecido. E qual é o que é que eles dizem, esse pessoal? Olha o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você já imaginou o que é tarde da noite alguém chegar, bater na porta e dizer: ei, eu quero esses homens que estão aí dentro, nós queremos manter relações sexuais com eles. Amado, para você ver até onde chega a loucura do ser humano. E o versículo 23, Paulo diz assim: trocaram a glória de Deus imortal por imagem feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, o homem cria o seu próprio Deus, a sua imagem, e esquece que Deus não tem imagem humana. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só assim nós conheceremos Deus. Mas por causa das suas tolices, eles transformam-se em imagem semelhante de homem mortal. Já viu pessoas que adoram imagens, pássaros, quadrúpedes e répteis? E aí o que acontece, pastor, quando esses homens se tornam pensamentos rudes, fúteis? E aí, amigo, a única coisa que Deus pode fazer está no versículo 24.
Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Porque está aí a AIDS. Quantos milhares de pessoas estão morrendo? Está provado que o grupo de maior volume de aidéticos são pessoas que agem como Paulo está dizendo aqui, como os sodomitas. Por quê, pastor? Porque Deus os entregou segundo os seus desejos pecaminosos. E aí, amado, não há regra, aí não há disciplina, aí não há amor, só há depravação do seu corpo entre si. Aí Paulo vai mais fundo, no versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por quê? Porque eles querem adorar algo como eles, pessoas de baixa, pessoas que vivem uma vida totalmente torpe, enganosa, mentirosa. E aí o que acontece? Nós vemos aí tantas coisas horrendas no meio da nossa sociedade. Nós vemos aí coisas totalmente anomalescas dentro da nossa sociedade. E as pessoas se perguntam: por que isso, pastor? Paulo responde, versículo 26: por causa disso os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, homem com homem, e começaram a cometer atos indecentes, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E aí nós temos visto todo dia o mal. E Paulo conclui no capítulo 1 de Romanos dizendo: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento de Deus? Está aqui. O conhecimento de Deus, sabe? Deus para eles, é eles que criaram da sua forma e da sua maneira. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus, que Deus é luz e nele não há trevas, eles não querem. O conhecimento que Deus é santo, eles não querem. O conhecimento que Deus é espírito, eles não querem. O conhecimento que Deus liberta, eles não querem. Eles preferem viver uma forma de cadeia, de prisão terrível. Não pense que são felizes. Não pense que são felizes, não são, amado. Porque esta não é a verdadeira felicidade. Podem ter momentos de prazer, mas vivem uma vida de solidão. Quem sabe você que me ouve está vivendo esse trauma. Mas eu quero dizer para você esta hora: se você conhecer esse Deus que em Jesus Cristo morreu por você para te restaurar, Ele pode te libertar hoje e te dar uma nova vida para a glória do Senhor. Por isso, queridos, nós temos uma sociedade cheia de tantas coisas. E Paulo vai mais fundo ainda, no versículo 29 diz assim: tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolene. Olha só essa lista que ele faz, amado. Vê se você não está nesta lista. Arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, são insensatos, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Era o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Não somente continuam a praticá-lo, mas também aprová-los aqueles que praticam. Em outras palavras, eles também dizem: podem fazer, podem viver do seu jeito. E os anjos estão lá. E os anjos perguntaram: Ló, são teus amigos que vieram aqui conosco? Meu amigo, você não sabe o que aconteceu com o coração de Ló naquela hora. Quando a porta bateu, Ló sabia que não eram visitantes, amigos. Eram esses que Paulo falou em Romanos capítulo 1. Gente arrogantes, presunçosos, que não respeitam a casa dos outros,
que não respeitam a liberdade de culto e de adoração, querem impor coisas que não são de Deus. E aí, queridos, olha o que é que diz o versículo 6 do capítulo 19 de Gênesis. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Por quê? Porque Ló fechou a porta atrás de si? Porque eles sabiam quem estava na sua porta. Eles sabiam quem eram aqueles homens maus, perversos, aqueles homens que viviam para destruir as famílias, amados. E aí Ló disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Ló sabia que era perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Oh, querido, isso aqui é muito forte. Quantas famílias estão destruídas, quantos lares estão acabados, quantas pessoas não têm mais referências. Nossas cadeias estão lotadas, nossas penitenciárias estão botando ladrão por cima de ladrão, querido. Por quê, pastor? Porque o homem tem amado mais a iniquidade. Ló fez uma proposta, meu Deus do céu, eu imagino como estava o coração daquele pai. Mas eles dizem: pelo amor de Deus, não toque, amado. Pelo amor de Deus não funciona para pessoas inescrupulosas. Pelo amor de Deus não funciona para pessoas que têm uma mente doentia e diabólica. Não funciona. Por isso Jesus disse: não dê as coisas santas aos cães, nem as pérolas preciosas aos porcos. Quando as pessoas estão com espírito diabólico, elas só pensam em matar, roubar e destruir. E quantas pessoas têm sido destruídas, roubadas, saqueadas, porque o diabo não tem prazer em ver o homem servir a Deus, amados. Traz as tuas filhas que nós vamos trocar. Amado, você não sabe o que é uma mente diabólica e doentia. Você não sabe o que é uma mente usada por Satanás, o que ela é capaz de fazer, amado. Quando Ló fez essa proposta, no versículo 8, o que foi que eles disseram? Não foi licença não. Não me interessa quem está aí. Eles saiam da frente. Ou saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Olha, querido, diz-me com quem andas e te direi quem és. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ló estava colhendo aquilo que plantou. Se ele não escolhesse as lindas campinas de Moabe, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Cuidado, querido. Cuidado, porque as pessoas vão te procurar. Cuidado, porque as pessoas vão atrás de ti, querido, e vão jogar no teu rosto. Vão dizer quem você era. Ló era conhecido não como filho de Deus. Ló não era conhecido como alguém que era a boca de Deus em Sodoma e Gomorra. Ló era conhecido como estrangeiro. Como é que você é conhecido na terra, querido? Quando as pessoas olham para ti, como é que elas te veem? Aqueles homens disseram: sai da frente. Por isso, amado, eu não respeito arrogante, prepotente. Há pessoas que pensam: porque eu sou pastor, eu sou tolo. Não, amado, eu sou humilde, mas humilde não quer dizer fraqueza. E muita gente pensa que a gente tem que ser fraco. Não, com o ladrão você tem que tratar ele como ladrão, senão ele vai te roubar. Você tem que tratar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem, porque um dia você vai pagar um preço muito caro por causa disso. E Ló estava pagando o preço. Estava na sua casa com direito legal, tinha pago IPTU, tinha pago tudo, disse: ele está debaixo do meu teto, está protegido. Mentira! E essa é a maior mentira que o diabo fala. Não pense porque você está na igreja você está protegido. Não é porque você está numa garagem que você é carro. Você está protegido se você tiver o Senhor da igreja.
Você está protegido se você obedecer o Senhor da igreja. Você está protegido se você for parte do corpo de Cristo Jesus. Senão você não está protegido. Quantos vivem de ilusão? Ló estava vivendo uma vida de ilusão. Sabia que aquela vida era terrível. Quantos sabem que a mulher trai e acha que está tudo bem? Quantos sabem que o marido trai e acha que está tudo bem? Quantos sabem que o filho está envolvido em droga e faz de conta que não está vivendo em droga? Que Deus te liberte esta noite. Que Deus abra teus olhos, porque o diabo veio roubar, matar e destruir, e ele vai acabar com a tua vida, diz o Senhor. Se tu não te despertar hoje, te desperta em nome do Senhor. Meu Deus do céu. Ló, sai da frente. Gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro. O cara não tinha nem nome, amigo. Que coisa triste, amado. A Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muito dinheiro. Nem disseram que ele era Ló, disseram estrangeiro. Você sabe o que é estrangeiro? Sem direito de cidadania. Oh, amado, recebe essa palavra profética de Deus para ti. A pior coisa, querido, é um cristão que não sabe que é cristão. A Bíblia diz: é como uma porca lavada que volta a comer e remover o lixo e a lama. Coisa terrível, querido, é quando você não sabe que sabe quem você é. E eu imagino a impotência de Jó diante daquela cena. Quantos estão vivendo cenas impotentes porque não conseguem comandar sua casa, não conseguem comandar sua vida financeira, não conseguem comandar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Se tornou um ralé. Mas Deus não chamou-nos para ser ralé, amado. Deus nos chamou para viver como Abraão, nas promessas, para viver como Abraão, crendo no milagre de Deus, sabendo que Deus traz os seus segredos e conta para nós. Abraão foi confidente de Deus. Mas Ló não, era um tolo, e a vara é para a costa do tolo, e o tolo estava levando varada de gente que não era digna de Ló, porque seriam queimados, iam virar churrasco. E Ló, pela infinita misericórdia de Deus, ainda ia sair de lá com vida, mesmo perdendo a mulher. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa. Meu Deus, o tempo já foi embora. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Querido, não brinque com o pecado. Ah, mas é bonitinha, pastor, é branquinha. Eu vou dar só uma cheiradinha. Você cheira uma vez, vai cheirar a segunda. Não demora, você está totalmente dependente das drogas. Não, é só uma cervejinha. Toma só uma de ouro aí. Não demora, vem a de prata, vem a de bronze, depois vem a fética, e você se torna um ébrio. Não, é só um cigarrinho. Não demora, você está sendo um escravo do cigarro, querido. Não, é só uma puladinha de cerca. Não demora, você está no prostíbulo, e quem sabe o seu corpo pode ser contaminado pelo vírus HIV. É triste, querido, dizer isso, mas é verdade. Ló viveu um momento de dor na sua vida. Empurraram com violência e avançaram para arrombar a porta. Você não sabe que espírito estava nesses homens, amado. Demônios, espíritos de potestade, de principados e dominadores, que está dominando a vida da casa de muitos crentes, e eles não sabem. Por quê, pastor? Porque falta intimidade com Deus, falta ser amigo de Deus, que nem Abraão foi. Verso 10. Nisso, diga comigo, nisso. Não é Nilson, diga nisso. Amados, graças a Deus pelos nisso de Deus, e pelos Nilson de Deus também. Nisso, oh meu Deus do céu, vale a pena ser lavado no sangue de Jesus, amado. Vale a pena ter a marca de Deus na nossa vida. Nisso aconteceu, não foi por cá de Ló, não, nem pão de Ló, foi por causa que Ló tinha o sangue de Abraão. Você só está aqui, e quem sabe você que me assiste hoje, você está me assistindo hoje por causa do nisso de Deus, senão o diabo já tinha te destronado, destruído e acabado com a tua vida. Mas as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Para aqueles homens ímpios, perversos, amantes de si mesmo, Ló não passava de um estrangeiro, mas Ló tinha o sangue de Abraão.
Ló tinha o sangue de Abraão. Querido, o diabo pode fazer o que quiser com você, mas não vai poder, porque você tem o sangue de Jesus na tua vida. Na tua veia corre o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, glória ao nome do Senhor. Versículo 10 diz: nisso os dois visitantes agarraram Ló e jogaram para eles abusarem. Foi isso que aconteceu aqui no texto, não, amado. Esse Deus que eu amo, esse é o Deus que eu creio, o Deus da infinita misericórdia. Os anjos do Senhor, diz o texto, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Levanta a tua mão em nome do Senhor e deixa que o Espírito de Deus te puxe para Deus e feche as portas da malignidade, da imoralidade, da promiscuidade, do engano, da mentira, da torpeza, de tudo, da fofocada. Em nome de Jesus, essa porta se fecha. Bendito seja Deus. Diga depois. Que coisa boa é quando nós temos o nisso. Nisso, não esqueça, nisso e o depois. Depois, versículo 11: feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, das mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Pode levantar a tua mão em nome do Senhor. Aqueles que vieram te destruir, aqueles que querem te ferir, eles vão ser feridos pelo Senhor agora. Aqueles que se levantaram contra mim, que quiseram fazer algum tipo de maldade, esse mal vai voltar agora triplicadamente, para que eles não brinquem com o ungido do Senhor e com o servo do Senhor. Levanta a tua mão e recebe livramento, recebe guarda, recebe proteção, recebe. Nós vamos orar agora, amados. Aleluias, glória a Deus. Eu quero que venha aqui à frente, que eu quero orar por você agora. A Bíblia diz que a potestade, a principado, a dominadores que querem tirar a nossa paz, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa felicidade. Às vezes é o seu vizinho que não é crente, o seu parente que não é crente, alguém que não gosta de ver você feliz. Então, em nome do Senhor, receba a tua bênção. Por favor, pastores, vão ungindo em nome de Jesus. Enquanto os pastores vão ungindo, o Aldo vai soltar música para nós, que nós cantamos ainda agora. Por onde tu passar, a bênção vai chegar. E eu vou orar e profetizar a bênção do Senhor. O mal não vai chegar na tua casa, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Tu és promessa de Deus, e quem vem aqui vem para receber a bênção, vem para receber o milagre. E você é o milagre na mão de Deus. Oh! Meu Deus, maravilha de Deus, vamos celebrar. Oh, Deus de poder e de milagres, vem com a tua mão poderosa. Vem tocar quando teus filhos estão ungindo agora. Vem tocar com teu poder, com a tua autoridade. Assim como teus anjos cegaram aqueles homens maus e perversos, cega os nossos inimigos, que eles não nos encontrem e nem nos procurem, porque nós estamos debaixo da autoridade do teu nome. Levanta a mão e celebra agora. Meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. É promessa de Deus. Não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés. O que é que vai acontecer? Que a sua bênção chegará. Levanta a mão e celebra. Bendito serei. É isso que Deus tem para ti. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz. Toma posse da tua bênção. Bendito serei. Chama Ramas, serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Oh, recebe a bênção, recebe, recebe, recebe. Oh, recebe, 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 recebe. Oh, chama Larama Ramas. Eu tomo posse, Senhor. Oh.
Feche os olhos. Adora. 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 Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. Ele já está te exaltando sobre todos os teus inimigos. Onde eu passar, eu tomo posse, irei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Eu creio. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão. Oh, declare: bendito serei, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Recebe. Bendito serei no campo, na tua casa, na tua família. Toma posse. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Ei, maravilha de Deus! Oh, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Agora vira para o teu irmão com a voz de Deus e diga: a bênção é tua, não abra mão dela. Diga aí para ele: a bênção é sua, não abra mão dela. Pode tomar assento.